Bom, gente, vamos lá então para o segundo tema aí dessa tarde, né? Um tema também muito importante, né? Uma das principais causas aí de doença renal terminal aí no mundo e no Brasil aí em primeiro lugar pela estatística, né? Mas a gente vai discutir se realmente deve ser o primeiro lugar. Mas já fica aqui um adendo. Se caiu em prova, no Brasil, a principal causa de doença renal em diálise é nefroesclerose hipertensiva. Tá? Pela estatística, é nefroesclerose hipertensiva. Aqui, para vocês terem uma ideia, pacientes em diálise, nos últimos aí 15 anos, né, agora já mais de 120 mil pacientes, cerca de 118 mil, né, o número de pacientes em diálise no Brasil, nos últimos 20 anos, ele triplicou. Saiu do número de 40 mil pacientes nos anos 2000, chegando aí a 118, 120 mil agora em 2019, 2020, aqui na estatística em 2014, 112 mil. Sobre o diagnóstico de base dos pacientes em diálise, hipertensão, a causa que a gente vai estudar hoje ainda é disparado aí pela estatística da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, o primeiro lugar como causa de doença renal crônica terminal. Terminal que a gente fala é que chega à diálise, né, que já necessita de uma terapia renal substitutiva. Aí aqui a gente entra na primeira discussão, né? Diabetes mellitus em países de primeiro mundo já é o primeiro lugar, tá? Como causa. E no Brasil, será que hipertensão também não seria já diabetes como primeira causa? Em centro terciário no Brasil, diabetes já é a primeira causa. O que parece, né, o que acontece é o seguinte, a maioria dos pacientes que chega à diálise, muitos deles chegam pela emergência, muitos deles não tinham acompanhamento prévio. Talvez essa seja uma explicação de que hipertensão fica como a primeira causa no Brasil. Por quê? Esses pacientes que chegam em emergência, em urgência dialítica, colocam um catéter, começam a diálise, né? Às vezes não são diabéticos, a gente não percebe uma outra causa, a não ser a hipertensão que eles têm como causa de doença renal crônica, e na hora de fazer a inscrição desse doente para continuar o tratamento dialítico, a gente tem que colocar uma causa. E aí, muitas vezes, aí acho que é até culpa nossa, né? Em vez de a gente colocar indeterminado, a gente acaba colocando hipertensão como essa causa. Tá? Então, né, talvez essa seja uma explicação em que hipertensão no Brasil lidera aí a principal causa de doença renal em estágio terminal. Mas que fique bem claro aqui, se caiu na prova, né, a pergunta assim, qual a principal causa de doença renal em estágio terminal no Brasil? A resposta é hipertensão. Segundo lugar, diabetes. Para vocês terem uma ideia, a doença primária renal, GNC, glomerulonefrite crônica, aqui entram todas as glomerulopatias, está lá na terceira causa, né, até dividido com outras causas, enfim, é a minoria dos pacientes. Olha como que é interessante a gente conversar sobre hipertensão e doença renal crônica. Tem alguns autores que até interrogam a própria nefroesclerose hipertensiva como causa de doença renal em estágio final. Olha, aí você fala, nossa, mas que estranho. É realmente estranho, né? Se no Brasil essa é a principal causa e tem autor que em artigo coloca até como sendo controverso hipertensão causar doença renal crônica em estágio terminal, fica uma coisa meio estranha, né? E não é um artigo, não. Vários artigos com esse mesmo conceito, né? Muitos desses autores falam que
a nefroesclerose e hipertensão é taxado porque a gente não acha a causa real, né? Na verdade, esse doente talvez teria uma glomerulopatia, né? Alguma outra causa aí sistêmica que a gente não achou, né, realmente por que esse paciente piorou função renal. Vamos ver aí, ao longo aí de alguns estudos que eu vou mostrar para vocês, se isso é real ou isso não é real. Essa aula vai ser dividida em duas partes, nefroesclerose benigna e nefroesclerose maligna. Nefroesclerose maligna que entra aí no contexto aí de uma coisa maior chamada de hipertensão acelerada maligna. É um tipo de hipertensão muito grave em que tem muito acometimento de órgão-alvo, tá? E quero já deixar outro adendo aqui, que a gente está escrito nefroesclerose benigna, mas ela não é tão benigna assim, né? Se pode levar a acometer órgão-alvo também, né? Ela não é tão benigna, só que ela leva essa disfunção orgânica, né, ao longo de mais tempo, né, de maior tempo em relação à nefroesclerose maligna. Então, falando primeiro de nefroesclerose benigna. Nefroesclerose refere-se a doenças com alterações patológicas que ocorrem predominantemente na microvasculatura pré-capilar e envolvem secundariamente o glomérulo intestício. Então, a nefroesclerose hipertensiva é a nefroesclerose secundária à hipertensão. Existe certa controvérsia se a doença renal primária precede hipertensão ou se essa resulta secundariamente no dano renal. Usualmente, esse diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva que a gente faz, né, ela baseia-se em dados clínicos, a gente não biopsia a maioria desses doentes, né, e aí a gente taxa esse paciente, né, de hipertensão. Então, a gente pode ficar nessa dúvida. A gente sabe que nefroesclerose está presente no envelhecimento normal. A gente vai envelhecer, a gente vai ter nefroesclerose. Aliás, tudo no corpo humano, após 35, 40 anos, a gente tem um ápice das funções fisiológicas aí ao redor dos 30 anos, mas após disso, tudo no corpo humano vai perdendo o seu máximo aí, né? Lógico que isso é variável, mas normalmente vai perdendo aí seu ápice de função fisiológica. É verdade que fatores genéticos também implicam em maior ou menor grau de nefroesclerose. Por exemplo, a raça negra tem 8 vezes maior risco de doença renal em estágio terminal induzida pela hipertensão do que a raça branca. Parece que tem alguns fatores genéticos envolvidos, dentre eles esse gene APOE1 no cromossoma 22. Aí, tem um estudo clássico aqui de 2001, lá do pessoal da HC, lá da USP, do professor Zatz e Prachedes, em que eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles pegaram pacientes, né? Aqui tem no estudo deles 80 pacientes que eram hipertensos, ou a pressão bem alta, a média lá 180 por 110, e aparecem com uma creatinina aumentada, uma filtração glomerular em torno aí de 32, então seria aí uma doença renal crônica, né? Estágio 3, quase chegando no estágio 4. E em que eles não achavam nenhum outro fator que explicassem o quê? Que explicassem aí a piora de função renal desses pacientes. E com uma proteinúria em torno de 1 grama, que é 1,2 grama de proteinúria. É um típico paciente do ambulatório, do consultório de nefrologia, que o nefrologista intitula ele de portador de nefroesclerose hipertensiva. Seu João, o senhor, a pressão alta levou a piora da função renal do senhor ao longo dos anos, e agora é controlar a pressão. Mas lembra que eu falei, para ter certeza de uma doença renal, se é isso mesmo e tudo mais, como que eu apostaria o meu diploma que é isso? Teria que fazer o quê? Fala aí para mim. Biópsia. Biópsia renal. Foi o que eles fizeram.
E aí, olha o que eles encontraram. Eles encontraram o seguinte, né? Desses pacientes, 53 pacientes, 65%, 2/3 dos casos, realmente tinham alterações patológicas condizentes com nefroesclerose hipertensiva. Daí a gente chega ao seguinte ponto. Nefroesclerose hipertensiva, então, existe? Sim ou não? Existe, né, gente? Se ele achou nefroesclerose hipertensiva em 2/3 dos casos, existe. Só que uma parcela desses pacientes que a gente taxa de nefroesclerose hipertensiva, na verdade, eles têm o quê? Ó, e 15, aqui 13, 16, 19%. Cerca de 1/3 dos pacientes, eles têm o quê? OGESF, que é uma glomerulopatia, ou outra glomerulopatia. 1/3 desses casos que a gente taxa de hipertensão, na verdade, não tem hipertensão primária como causa dessa doença renal crônica. Tem o quê? Uma glomerulopatia. Então, a gente está errando no diagnóstico em 1/3. 2/3 realmente a gente acerta, mas olha que interessante também. A maioria dos pacientes com hipertensão que tem piora de função renal tem patologia, né? Tem histopatologia de nefroesclerose maligna na biópsia. Então, a tal da hipertensão acelerada maligna, nefroesclerose maligna, mesmo que sem grandes manifestações clínicas, né? Sem o paciente ter feito encefalopatia hipertensiva, sem ele ter feito vários episódios de edema agudo de pulmão, que são frequentes nesses casos, mesmo assim, é bem mais frequente do que a gente imagina, tá? Então, podem ter certeza que vocês vão topar com hipertensão acelerada na vida de vocês. Patogênese aí. Eu tenho hipertensão, tem autorregulação, né, dessa arteríola aferente, que leva sangue para o glomérulo. Né? Se tem hipertensão, o ideal é ter uma autorregulação adequada, fazer uma vasoconstrição para não gerar hipertensão glomerular. Esse glomérulo está protegido, esse paciente não piora a função renal. Está aqui. Se eu tenho um paciente com autorregulação inadequada, ele tem uma pressão capilar glomerular elevada. E com isso pode levar a uma glomerulosclerose focal e ele piorar a função renal ao longo do tempo. Se eu tenho uma autorregulação excessiva, pode fazer uma vasoconstrição em excesso, na tentativa de proteger. Só que em vez de proteger, ele isquemia esse glomérulo. E aí piora a filtração glomerular. Essa é a fisiopatologia, aí, a patogênese aí da hipertensão gerando piora de função renal ao longo do tempo. Óbvio que levando em conta a suscetibilidade genética, né, estilo de vida do paciente, enfim, tudo isso podendo gerar nefroesclerose e piora de função renal, levando a doença renal estágio terminal. Então, nefroesclerose hipertensiva, eu falo para vocês, ela existe sim. Mas, como vocês viram ali no estudo, é um pouco menos prevalente do que a gente taxa de hipertensão. Falei para vocês que a gente não faz biópsia renal de nefroesclerose hipertensiva na prática clínica, tá? Geralmente. Mas se fizer, o que a gente vai encontrar? Ó, é uma doença primariamente vascular, de arteríola. Então, a gente vai encontrar arteriolesclerose, hipertrofia da camada média vascular e espessamento da íntima. Lembrando, né, que um vaso é íntima, média é adventícia. Né? Esse paciente aí, como vai fazendo o quê? Vai acometendo as arteríolas, pode evoluir com piora de filtração, porque está perdendo glomérulo. Então, esse paciente pode ter glomerulosclerose focal, global
ou segmentar. Global é quando estraga todo o glomérulo. Quando é segmentar, pedaços de tufo glomerular. Esse paciente também pode ter um grau de nefrite intersticial, né? Lá o túbulo intestício, né? Também, cronicamente, toda patologia de doença renal crônica vai sendo acometido também. Olha a macroscopia de um rim que sofre de hipertensão. Normalmente a superfície do rim é lisa. Olha a superfície desse rim granulada. Se for feito biópsia renal, vai ser visto aí essas alterações aí das arteríolas, que está a arteríola nefroesclerose. Olha a camada muscular hipertrofiada também, ó. E podendo levar esclerose segmentar, né? Ou morrer todo um glomérulo, ó. Esclerosar todo um glomérulo. Manifestações clínicas. O que o paciente vai ter? Né? Inicialmente, né, a clínica de hipertensão é o quê? O paciente com hipertenso é basicamente o quê? Assintomático, né, o paciente hipertenso. Então, eu tenho que suspeitar já com o quê? Com os fatores de risco. Quem que tem fator de risco de piorar a função renal? Dos hipertensos. Negros, pacientes com hipertensão mal controlada ou severa, né, pacientes com outra causa de doença renal crônica, por exemplo, diabético, nefropatia diabética, tem mais risco também de evoluir com piora de função associada à hipertensão. O típico, qual que é o quadro típico de uma nefroesclerose hipertensiva? É um paciente hipertenso de longa data, que tem piora progressiva da doença renal ao longo do tempo. Então, se um paciente tem, por exemplo, 1,5 de creatinina do início do ano, chega no meu ambulatório hoje com 3 de creatinina, algo de errado aconteceu nesse paciente. Não era esperado, né, essa piora tão grande apenas de evolução da doença renal dele. Entendeu? Aí eu tenho que suspeitar, ele está tendo alguma agudização, está acontecendo alguma coisa. E uma proteinúria geralmente leve, menor que 1 grama dia. Aí eu penso, se é a maior causa de doença renal crônica, progressão é lenta, minoria dos casos de hipertensão desenvolve doença renal. Por que hipertensão é a principal causa? Olha, pode ter algumas explicações. O número de hipertensos é tão grande que uma pequena percentagem de um número grande é um grande número, né? Tá certo, né? A maioria dos hipertensos não vai evoluir com disfunção renal, mas a gente tem muito hipertenso. A progressão é lenta, que muitos pacientes não são detectados pelos estudos longitudinais, pode ser também. Como não é realizada biópsia de rotina, muitos desses pacientes devem ter outra causa de doença renal crônica, correto, a gente viu isso também. Negros têm mais chance de evoluir com doença renal crônica secundária à hipertensão. Isso tudo está correto. Tá? Diagnóstico é um diagnóstico o quê? Presuntivo. Então, eu pego um paciente hipertenso que está com disfunção renal. Eu vou pesquisar também o quê? Outras disfunções de órgão-alvo. Se ele é hipertenso e teve piora de função renal secundária a essa hipertensão, é bem provável que ele tenha um eco alterado, que ele tenha um fundo de olho com retinopatia hipertensiva, né? Eu vou pesquisar num futuro próximo, talvez vai ter essa pesquisa do gene, não só a nível de pesquisa, mas também na prática clínica, para ser mais uma coisa sugestiva de ser nefroesclerose hipertensiva, enfim. Todo esse contexto, né? Se eu pego um paciente com piora de função renal e nunca teve uma hipertensão importante, nem tem outras lesões de órgão-alvo da hipertensão, eu tenho que me questionar muito se a hipertensão é realmente a causa dessa disfunção renal.
Tudo bem até aqui ou está com dúvida? Posso ir? Tudo certo, professor. Tratamento de nefroesclerose hipertensiva é tratar os fatores de risco cardiovascular e hipertensão desse indivíduo. Né? Tudo que vocês aprendem de tratamento de hipertensão, desde a dieta. Aqui um estudo mostrando que quanto pior a hipertensão, né, mais rápido o paciente chega à diálise. Uma perguntinha clássica, tanto para uso na nossa prática quanto que cai em prova para vocês: qual antihipertensivo de escolha, qual o alvo pressórico? Esse é um estudo clássico, o ASC Trial, onde os pacientes foram randomizados a utilizarem amlodipina ou ramipril, mostrando que os pacientes com ramipril tiveram um melhor desfecho. Em relação à pressão, foram randomizados, tem um controle mais intensivo versus menos intensivo. Um ficou em torno de 14 por 80, 140 por 85, outro 128 por 78. Nesse estudo aqui, o desfecho foi semelhante em relação ao alvo pressórico. Tá? De uma maneira geral, os pacientes têm que ter um alvo de 140 por 90, a não ser que tenha um alto risco cardiovascular onde o alvo abaixa. Antihipertensivo de escolha e ECOBRA. Ou, não é E, é ou, né? Em paciente que tem hipertensão e disfunção renal. Se o paciente não tem albuminúria, pode manter, então, por aquele estudo, 140 por 90. Se o paciente já tem alto risco, a maioria já tem, né? O alvo pressórico acaba sendo 130 por 80. Esse é o Sprint Trial, né? Um estudo que saiu, se eu não me engano, acho que foi 2015, não era 2016, final de 2015, onde pacientes com alto risco cardiovascular, 9.000 pacientes, foram randomizados até uma pressão mais intensiva ou menos intensiva. Muitos deles nesse perfil, de filtração glomerular mais baixa, com doença renal crônica. E foi visto, quem teve o tratamento intensivo teve menor desfecho de síndrome coronária, AVC e sem mortalidade, ou seja, foi melhor. Teve menos evento cardiovascular. Só que, por outro lado, também foram pacientes que tiveram mais efeitos colaterais. Tiveram mais injúria renal aguda, mais hipotensão, mais síncope, mais distúrbio eletrolítico. Daí a gente tira que, se eu tenho um vozinho bem controlado, com 120 por 80, vou manter 120 por 80. Mas se eu tenho um vozinho que fala assim para mim, a gente não dava muita bola: ah, doutor, minha pressão boa é quando ela está mais alta, né? A gente costumava falar: ah, seu Joãozinho, né? O senhor vai acostumar com 120 por 80. Se esse vozinho fala isso, que ele tem sintomatologia mantendo uma pressão mais baixa, a gente vai tentar ser mais tolerante com esse vô. Tá? Apesar de aumentar desfecho, não adianta nada, por exemplo, eu diminuir a incidência de desfecho AVC, na arritmia e tudo mais, e ele fazer hipotensão postural, cair, bater a cabeça e morrer de TCE, entendeu? Então, é aquela velha e famosa o quê? O paciente tem que ser individualizado. Mas, em linhas gerais, coloquem aí na cabeça de vocês: alvo pressórico em nefroesclerose hipertensiva, 130 por 80. Droga de escolha e ECOBRA. A maioria dos pacientes, né, para ficar com a pressão controlada, precisa de 3 ou até mesmo 4 drogas. Pacientes que desenvolvem disfunção renal. Alguma dúvida sobre hipertensão benigna? Nefroesclerose benigna? Posso passar para hipertensão maligna? Nefroesclerose maligna?
Tudo tranquilo, pode ir. Bom, então, nefroesclerose maligna, igual eu falei para vocês, ela está no contexto maior, né, de uma coisa que a gente chama de hipertensão acelerada maligna. É uma hipertensão em que os pacientes têm níveis pressóricos muito elevados, normalmente, e evoluem muito frequentemente com lesão orgânica, com disfunção orgânica. Eles não costumam ter, né, uma autorregulação adequada, né, para rim, para cérebro, para retina, né, e costumam, então, evoluir bastante com edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva. Alguns dos casos, isso é secundário a uma outra causa, pode ser uma hipertensão secundária, né, mas a maioria é hipertensão primária, que evolui de forma acelerada. Isso é muito verdade em pacientes da raça negra. Tá? Em relação à hipertensão severa, alguns pacientes faziam a distinção antes, né, de hipertensão acelerada versus maligna, pelo fundo de olho, onde você tem um fundo de olho estágio 3, grau 3, de retinopatia hipertensiva, falava que era acelerada. Grau 4, maligno. Hoje em dia a gente sabe que isso tudo é o quê? São etapas diferentes de uma mesma doença, tá? Momentos diferentes do comprometimento vascular da mesma doença. Então, tenham aí com vocês, fundo de olho é um exame importantíssimo para vocês aprenderem a fazer, porque só faz diagnóstico no pronto atendimento de hipertensão acelerada se a gente souber fazer o quê? Fundo de olho. Tá? Então, hipertensão acelerada maligna costuma ter já um fundo de olho grau 3 ou grau 4. Aqui está o fundo de olho normal. Quando a gente faz o fundo de olho aqui de maneira bem simplória, a gente procura papila óptica e surgem vasos, 2 grupos superiores, 2 grupos inferiores, tá? Que são 2 nasais e 2 temporais. Então, a gente vê as arteríolas e as vênulas. Que a arteríola é um pouco mais clara e um pouco mais fina que a vênula, que é um pouco mais escura. Tá? Quais são as alterações no fundo de olho de retinopatia hipertensiva? O grau 1 é estreitamento da arteríola e aumento do reflexo arteriolar. Fica com aumento desse reflexo. Às vezes o pessoal chama de fio de cobre, fio de prata. Grau 2. Grau 2 a gente já tem o quê? Cruzamento patológico. O que é cruzamento patológico? Quando a arteríola cruza pela vênula, parece que a vênula está cortada no meio. Isso é o cruzamento patológico, né? Que a arteríola está apertando a vênula. Então, isso é grau 1, isso é grau 2, né? As coisas vão se somando. Grau 3 tem alteração até do grau 2, mas já aparece o quê? Hemorragia retiniana ou exudatos duros. Pode ser exudato algodonoso também, que é mais grave. E grau 4, o paciente já tem o quê? O edema de papila. Normalmente, grau 4, o paciente já está com rebaixamento de nível de consciência ou com uma cefaleia muito importante. Enfim, é uma urgência médica, uma emergência médica, né? Aqui mostrando para vocês, ó, o estreitamento da arteríola, cruzamento patológico, estão falando a favor de um grau 2 já. Aqui a presença de exudatos já, então seria grau quê? 3, mas com a papila ainda bem nítida. Ó. Essa daqui, consegue delimitar a papila? Não. Ó. Essa já seria grau 4. Edema de papila, hemorragia aqui, ó, exudato já algodonoso. Esse paciente já está muito grave. O grau da retinopatia hipertensiva se correlaciona até com a mortalidade, tá? Ó, a incidência de hipertensão acelerada maligna está mais frequente entre nós do que a gente acha. 1 a 10% da população de hipertensos pode ter hipertensão acelerada. Causa, em brancos, ela é primária em 20 a 30%, e em negros 82%.
que é isso? É primária em 20% a 30% ou a 82%? Se eu tenho um paciente da raça negra, o Brasil é complicado, né? Às vezes você fala branco, mas tem miscigenação. Aqui está falando branco, etnia europeia e do paciente da raça negra. Se você tem um paciente da raça negra, você faz um diagnóstico de hipertensão acelerada, você pode ficar um pouco mais tranquilo do ponto de vista que em 82% ela é primária essa hipertensão, não tem uma causa secundária. Não é, por exemplo, um adenoma de suprarrenal levando à hipertensão. Né? Ela é hipertenso porque é hipertenso, primariamente hipertenso. Já brancos, etnia branca europeia, fique atento. Se você tem hipertensão acelerada nesse paciente, esse paciente tem grande chance de ter uma hipertensão secundária. Uma causa de hipertensão secundária. Por exemplo, esse paciente tem uma estenose de artéria renal, tem uma hipertensão renovascular, ou tem doença renal parenquimatosa, já tem doença renal crônica. Tá? Idade é variável da hipertensão acelerada, pode ir desde criança a idosos. A consequência da hipertensão acelerada tem uma lesão de órgão-alvo mais grave, tanto a longo prazo, médio prazo ou a curto prazo. Tá? Os mecanismos, né, é um nível crítico de pressão arterial, uma liberação hormonal importante, né, levando a lesão endotelial, lesão vascular, e que culmina aí em isquemia tecidual e lesão de órgão-alvo. Manifestações clínicas. Esse paciente muito hipertenso, né, pode ter uma proteinúria mais elevada, esse de hipertensão acelerada, até mesmo a níveis nefróticos, pode ter hematúria, costuma ter injúria renal, a creatinina vai aumentando, né? Mas o que marca mesmo para a gente fazer o diagnóstico é isso aqui, ó, beira-leito, a gente suspeitou, tem que fazer fundo de olho. Podem ter perda de peso, né? Esses pacientes de tão hipertensos pode ter uma coisa chamada de natriurese pressórica, né? Tem muita pressão lá no rim, nos vasos do rim, que você tem uma natriurese por pressão. E esses doentes podem até ficar, de certa forma, apesar de hipertensos, de certa forma, um intravascular depletado. Normalmente, ó, hipertensão com diastólica bem alta, acima de 120, pode ter achado neurológico, ó, confusão, isquemia, hemorragia intracraniana, oftálmicos, ó, escotomas, diminuição de acuidade visual, os sintomas cardiovasculares, os eventos cardiovasculares são mais evidentes aí em quem tem hipertensão acelerada. Se for para biópsia, esse paciente vê uma lesão característica de nefroesclerose maligna, chamada lesão em bulbo de cebola, né? A presença de necrose fibrinoide nessa arteríola aferente pré-glomerular. Olha aqui, a camada muscular da média é substituída por material fibrinoide. Aqui o sinal da seta para mostrar para vocês. Como que trata a hipertensão acelerada maligna? Isso é uma emergência médica. Tem que ser tratada, então, tem lesão de órgão-alvo, tem que ser tratada com droga venosa. É uma emergência hipertensiva. Normalmente, a gente usa nitroprussiato de sódio, né, no Brasil. É onde tem na maioria das emergências, tá? Tem que ver com qual emergência hipertensiva esse paciente está chegando. Uma emergência hipertensiva não pode tratar igual a outra. Por exemplo, se o paciente tem encefalopatia hipertensiva, essa queda pressórica tem que ser bem lenta, porque se eu baixar demais a pressão, esse paciente que já tem edema cerebral, eu posso criar mais isquemia cerebral e piorar o quadro neurológico desse paciente. Se eu tenho um edema agudo de pulmão, eu posso ser um pouco mais intenso nesse controle pressórico e por aí vai. Tá?
aí a gente acaba invadindo o capítulo aí também de emergências hipertensivas. Bom, gente, essa aí foi a aula de nefroesclerose hipertensiva, né? Podem aí começar a escrever aí a chamada aí. Calma aí, aula 2, deixa eu colocar aqui aula 2. Aula nefropatia, nefroesclerose hipertensiva. Aí, ó. Podem soltar aí a presença aí, coloca o nome completo e presente. Quem colocou o nome, está liberado. Quem quiser tirar dúvida agora, tá ok. Pode tirar aí, pode perguntar. Sem dúvidas.